Secretaria Pública ou foi algo que foi surgindo de acordo com o momento? Talvez lá no vestibular? Como é que foi isso? Foi inesperado, não era um sonho, apesar de já ter cogitado antes de fazer o processo de ingresso da PM, eu tinha cogitado outras carreiras, inclusive a carreira da Polícia Federal ou da Marinha, né? Mas acabou, coincidentemente, numa conversa entre amigos, que comentaram, olha, vai abrir concurso para o CFO, que eu não fazia a menor ideia do que era, né? Curso de Formação de Policiais, CFO, é a sigla. E naquela época eu não imaginava, nem pensava em ser policial, não sabia como funcionaria. E perguntei para essa pessoa conhecida assim, olha, mas o que faz um oficial? Eu disse, é mais ou menos o que eu faço, não sei se tu lembras, eu comecei assim, tá. Ah, é verdade. Pensa, eu tinha os conhecidos que eram policiais e eu não fazia a menor ideia do que eles faziam. E perguntei, tu acha que eu seria uma boa oficial? Ele disse, eu acho que tu tens todo o perfil para ser uma excelente oficial e eu, se fosse, tu tentaria o concurso. E foi assim, de surpresa, inclusive com pouquíssimo tempo de preparo, né? Eu lembro que era meados de abril de 2005, quando eu descobri, aliás, mentira, era em março de 2005, quando eu descobri que teria o concurso. Em abril, meados de abril, já a PM publicou o edital de seleção e eu fiz a minha inscrição. Ainda fiz a inscrição com o recurso do meu avô, que eu não tinha tanto recurso assim. E eu pedi para o meu avô assim, vô, paga para mim, por favor, o cursinho para eu me preparar, que para a inscrição eu tenho dinheiro. E assim a gente fez. Ele até, muito sinceramente, muito francamente, ele disse, eu acho que não vai passar, mas eu vou pagar mesmo assim. E passou e tá aí até hoje. Uma coisa que E tu falou passei. que eu achei super bacana e parabéns, é que você, quando pequena, as pessoas viam como característica em você general. E hoje você comanda Um um batalhão. batalhão. Você já fez alguma conexão com isso? Você acredita que essa característica sua te levou a comandar o batalhão? Como é que é essa a visão sobre isso, sobre essa característica que outras pessoas já viam em você lá atrás? Esse não foi um processo assim fácil, não. Com muita terapia, Claro, é com porque às muita vezes a gente não vê, terapia, né? para me olhar com carinho nessa, né, com essa minha característica de ser mais incisiva, de ser mais mandona, de ser mais decidida naquilo que eu defendo, né, e defendo minhas opiniões e com bastante cuidado também, né, porque a gente não pode sair dizendo tudo o que quer, mas eu cuido, eu percebi que essa minha característica é o que me faz seguir adiante. Né? Então, eu olho hoje com muito carinho, com muita delicadeza, para o fato de eu ser uma pessoa mais mandona, mais incisiva, mais decidida. E você acredita que através da terapia, desse olhar para si, foi onde você conseguiu fazer as coisas com mais tranquilidade, assumindo esses papéis e esses cargos com ainda mais eficiência, né? E com também esse olhar de que é possível sim, por mais que muitas pessoas. Eu também tenho essa característica de ser mais assertiva. Eu digo que não é ser mandona, mas eu sou exigente, né? Eu sou exigente nas minhas entregas, então eu também exijo das pessoas a entrega delas. E com muita terapia, assumir esse lugar de que sim, sou exigente e do mesmo jeito que eu demando ao outro, eu também quero, né, que essa demanda ao ser entregue me seja da melhor forma. E então você acredita que tem dessa visão através da terapia, desse bem-estar mental, faz com que você consiga traduzir essa sua característica da melhor forma, atuando na polícia? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu reflito muito sobre isso, Amanda, porque eu acredito que a minha geração, né, as mulheres que estão ali próximo dos 40 anos, 50 anos, é uma geração que ficou entre as que entre as mulheres a geração de mulheres que desbravou e a geração de mulheres que tinha que demonstrar competência.
Então, essa exigência, ela é muito mais interna nossa do que... Eu cheguei a essa conclusão, pelo menos. Claro. É muito mais interna nossa de querer ser aceita do que do público externo. No aspecto de que a gente acaba achando e acreditando que não vai alcançar a expectativa do outro, que a gente precisa estudar mais para ser melhor, que a gente precisa se dedicar mais para ser mais competente, que a gente precisa estudar mais, e assim por diante, né? De fato, se dedicar mais para ser aceito e ser mais competente, ou ser tão competente quanto os nossos colegas homens. E olhar para essa característica de ser mais assertiva, com carinho, me fez perceber que eu sou tanto quanto os meus colegas homens. Eu não tenho diferença de mim para eles, exceto o fato de que eu sou uma mulher e eles são homens. No restante, a gente tem muitas características semelhantes, a gente tem capacidades semelhantes, e deixa eu pensar o que mais, assim, que faz diferença nesse momento, assim. E essa tua atuação no comando faz a gestão de homens e mulheres. Foi muito tranquila essa transição? Como é que foi para ti? Então, quando eu fui designada para essa função de comandar o 22º Batalhão, lá no início do ano de 2023, eu levei um susto, porque eu já estava há bastante tempo em funções administrativas, né, afastada do serviço operacional. E eu não imaginava que meu nome fosse chegar nessa lista, né, de oficiais prontos para comandar uma unidade. E levei um susto, de fato. Levei um susto bem grande. Cheguei aqui pensando, né, aqui porque eu estou na cadeira ainda, na função de comandante do 22º Batalhão, e eu achei que eu não fosse capaz de fazer tudo o que eu fiz. Mas com o tempo... Tem um prazo ou não? Não, não, a gente não tem nenhuma regra que estipula o tempo de permanência. Em média, são 2 anos de comando. Eu já estou completando meu 3º ano. E vai continuar? Então, não, devo passar o comando em breve. Ah, é? Até o dia 6 de março, provavelmente. Mas tem algum motivo pessoal ou porque acredita que já fez o seu melhor aí durante esse tempo? Segundo a minha avó, já falecida, Dona Osmarina, a gente tem que sair da festa quando a festa está no auge. Boa. Então, eu acho que eu já cumpri meu papel, já fiz o que eu precisava fazer, já expandi horizontes e toquei as pessoas onde eu achava que eu precisava tocar, plantei minha semente e agora eu espero que o meu substituto possa fazer florir. E como é que foi para ti reconhecer e entrar no serviço público? Como é que foi isso para ti? Amanda, foi um processo bem natural, assim, não teve pressão de família, mesmo porque na minha família eu sou a única militar, vim desbravando na minha família também, e foi um processo lento, progressivo, né? O concurso da Polícia Militar foi meu primeiro concurso público para um cargo público, né? Eu tinha feito apenas o concurso para o vestibular, para a UFSC, e dentro da instituição esse processo ele também é bastante progressivo, ele é muito gradativo, né? A gente ingressa na carreira policial militar como oficial para realizar um curso de formação que inicialmente, né, quando nós ingressamos, a previsão era de 4 anos de formação, então são 4 anos estudando, sendo formatado, fazendo estágio, fazendo, né, a programação de policiamento, muita prova, muitas disciplinas, então é muito progressivo. Né? Nosso ingresso na instituição ele é cuidadoso, a gente tem essa tradição, né, nas instituições militares para que a entrada na carreira seja muito progressiva e gradativa, para que todos, né, se adaptem a uma nova rotina, porque a gente, de fato, muda muito depois de ingressar na corporação. Então, são 4 anos
estudando, fazendo as provas para poder se tornar um policial militar. Isso, na carreira de oficiais. De oficial. É uma carreira mais longa, né, de formação. Então, a gente começa, a nossa base de disciplinas é dentro da área do direito, mas tem muitas disciplinas da administração, tem muitas disciplinas de relacionamento interpessoal, né, até um pouco da área da psicologia, porque a nossa atuação enquanto oficiais ela é muito abrangente. Né? Então, a gente tanto faz trabalha internamente com o cuidado com a tropa e o planejamento da aplicação do efetivo, quanto a gente trabalha para o público externo, que é aplicando de fato o policiamento, participando de reuniões com a comunidade e assim por diante. Tu falou que depois que ingressa, passa por esse período e que se modifica muito. O que mais muda além da rotina? Então, muda muito, muito. Antes de ser policial, por exemplo, eu fui cantora por mais de 10 anos, cantora profissional. Ah, é uma artista? Então, a minha veia artística é muito acentuada, bastante acentuada. Eu ainda mantenho algumas atividades relacionadas à música e às artes de maneira geral, né? Mas aquela rotina do músico eu não podia mais manter, né? Que é uma rotina muito mais da noite, de festa e tal. Então, aquela rotina eu não conseguia manter. E não mantive mesmo. Os meus amigos da música, eles ficaram em segundo plano, no fim. Mas hoje você tem a música como hobby? A música é meu hobby. A salvação. Eu vejo como uma característica, uma colega sua que eu entrevistei antes, ela também tem essa veia artística, ela é poetisa. E você acha que isso te moldou de alguma forma para ir para a Secretaria Pública? Ou você acha que isso não contribuiu em algo? Então, no que contribuiu foi o que eu faço hoje, Amanda, de bastante na colocação em prática, né, que é o contato com o público. Como contato com o público, entrevista, as participações em reunião que eu preciso falar para um público grande, não me causam nenhum tipo de desconforto, muito pelo contrário, me deixam mais à vontade, porque eu tenho essa naturalidade. Né, devido à experiência, eu acredito, com as artes, com o palco, com o microfone, essa ação, para mim, ela é natural. Eu não me sinto intimidada, não me sinto desconfortável. Muito pelo contrário, é uma coisa que me traz bastante prazer e satisfação. Ah, que bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria que essas mulheres que estão te vendo agora, né, que vejam o quanto a polícia militar cresce, investe também na mulher, a mulher também consegue escalar a cargos altos. Para essa mulher que está chegando agora e que vislumbra, sonha em chegar num cargo alto, qual o seu conselho? O que você diria para ela? Eu acho que esse caminho, esse direcionamento, faça, sei lá, né, terapia, enfim. Qual conselho você daria para que ela chegue nesse cargo de uma maneira harmoniosa, equilibrada e assertiva também? Meu conselho é não perca oportunidades. Os cavalos passam encilhados, mas para cada oportunidade é uma única chance. Eu trabalho desde os 14 anos e não perdi nenhuma oportunidade até hoje. Não perdi. Se me convidassem para trabalhar como atendente de telemarketing, eu ia. Se me convidassem para trabalhar no final de semana, eu ia. Se precisasse passar o verão das férias escolares trabalhando, eu ia trabalhar. Né? Então, a oportunidade do concurso apareceu e eu agarrei. Foram 3 meses de preparação para essa prova e um concurso que até aquela época, né, até recentemente, inclusive, naquela época eram somente 3 vagas para o estado inteiro. Então, foi uma oportunidade que eu agarrei com toda a minha força e fiz acontecer. Então, a gente não pode perder a oportunidade nem por medo, nem por se achar incompetente.
Não pode ter dúvida, eu acho. A dúvida sempre tem. A dúvida sempre tem, mas vai com dúvida, vai com medo. Isso é bem bacana, porque é isso, né? A dúvida vai vir, o medo também. Eu sempre penso que o desconfortável é que faz a gente crescer. Não sei se tu compartilha desse mesmo pensamento, mas é a gente se Compartilho. colocando em desconforto é que as coisas vão acontecendo. Porque o conhecido nós já sabemos. A gente já Exatamente. sabe o que vai acontecer. Agora, o desconhecido não. O desconhecido te traz possibilidades infinitas, te traz esse frio na barriga, bom, né? Aquele frio na barriga de então preciso me preparar. Desafio. Exato. E eu acho tão bonito e bacana quando a mulher encara os desafios, dando sim primeiro, o essencial, porque sem o sim a gente não consegue realmente ter essas oportunidades claras, né? Então, que a gente deu sim. E vai fazendo o caminho se faz percorrendo, né? Se faz caminhando. É. A gente nunca vai ter certeza de nada, mas Sim, a certeza que a gente tem que ter é que a gente está dando o nosso melhor e exato. fazendo. E fazendo Quer ver de. uma coisa? Pode falar. Desculpa vou te interromper, perdão, mas uma coisa que eu penso de vez em quando, assim, a minha mãe decidiu abdicar da carreira para cuidar das filhas, né? Nós somos três irmãs e ela decidiu, em família, ela e o marido dela, meu pai, decidiu que ela permaneceria cuidando da família em detrimento da carreira profissional dela. Eu tenho certeza que ela também tinha muitas dúvidas, né? Aí, Sim. será que ela daria conta de cuidar das três filhas sozinha, cuidando da casa, cuidando de tudo? E nós que temos outra vivência, que a gente, além de ser mães, além de cuidar da família, ainda cuida do trabalho, a gente vai passar pelas mesmas dúvidas. Então, a dúvida ela vai sempre existir. Independente do que a gente escolha, se é ser mãe ou não ser mãe, a dúvida vai persistir. Se é ser profissional ou ser dona de casa, a dúvida vai persistir. Será que eu acertei? Será que esse era o meu caminho? Mas a gente só vai ter certeza fazendo. Só se Exatamente. arrepende quem saiu para fazer. Exatamente. E que a gente possa realmente começar a dar mais sim, estar preparada para as oportunidades, como você bem falou, né? O conselho é busque estar preparada para as oportunidades e vença, né? Todos esses desafios que chegam para a gente e que cheguem bastante desafios para que a gente se prepare cada vez mais e alcance Sim. lugares incríveis e eu gosto sempre de dizer que o melhor lugar é aquele que a gente se coloca. O melhor lugar o melhor cuidado que a gente pode ter primeiro é com a gente mesma, para que daí a gente possa cuidar enfim, da nossa família, da sociedade, né, de todas as pessoas às quais a gente vai manter o contato durante a caminhada Uhum. e que as mulheres cada vez mais possam sentir o poder, esse poder interno que todas nós temos, né? De aceitar os desafios, de contribuir para uma sociedade muito melhor, mais humana, e que a gente possa cada vez mais acessar esses espaços, que sempre tem espaço, e onde não houver espaço, a gente crie, né? Sabendo que, independente de onde a gente esteja, a gente tem que se fazer feliz. Exatamente, eu concordo. Eu acho bem incrível. Fiquei muito feliz de você estar aqui falando com a gente, de acessar esse teu poder interno também, de falar pra gente que às vezes tem dúvida, mas vai com dúvida mesmo. Porque as pessoas têm essa ideia de que, claro, né, a mulher num cargo alto, que às vezes sabe de tudo, tem um caminho traçado, mas o caminho a gente também vai ter a dúvida, vai fazendo acontecer. E também a gente tem a oportunidade, uma outra coisa que eu acho bem importante falar, de repente estar indo por esse caminho e não quer mais, poder fazer essa parada, poder decidir o Recuar. diferente, poder recuar. E eu sempre acredito que a gente consegue ter essas decisões mais claramente quando a gente pensa sempre na gente primeiro. Então é onde a gente quer se colocar, onde a gente quer estar, qual lugar que a gente quer ocupar, sempre pensando em si, para daí, né, para daí sim a gente conseguir ter caminhos aí
os quais a gente quiser, os quais as É, mulheres sonharem. Parabéns pela é bom. tua conquista, parabéns por você decidir fazer o diferente. Quando você me trouxe que ninguém da tua família era militar, né? Você aí lançou esse novo caminhar, esse novo caminho. Fico muito feliz de mulheres tão potentes e fortes adentrando esses espaços e ocupando os cargos que elas desejam, né? E isso é muito bacana. Parabéns, Clarissa. Muito E obrigada. tens algum, além do conselho, tens alguma, agora já na Secretaria Pública mesmo, né? Tens algum, além de acessar essas possibilidades, essa mulher que talvez já esteja dentro da polícia e queira alcançar outros espaços, o que ela deve fazer, além de se colocar nesses lugares? Poxa vida, é difícil de responder, né? É difícil de responder, porque eu não sei se eu tenho uma resposta para isso. Tá certo. Às vezes a dúvida é: será que eu devo recuar? Será que eu devo abdicar dessa carreira? E a gente já viu algumas mulheres nossas aqui na instituição, né, ex-policiais hoje, que tinham dúvida se deveriam permanecer na carreira ou se deveriam buscar outras carreiras que lhes satisfizessem, né? Das que eu conheço, todas são felizes também. Todas são felizes também. E porque a vida é assim, ela é muito incerta. A gente não sabe do que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos, daqui a 2 dias, daqui a um ano, que dirá daqui a 10 anos para saber se a gente está feliz ou não, né? Se a gente foi feliz durante a vida ou não. Mas aproveitar as oportunidades e se colocar em primeiro lugar e também saber equilibrar quando às vezes a gente precisa recuar e dar espaço para o outro, para que o outro também tenha terreno fértil para crescer, é muito importante. É muito importante. O egoísmo, ele é importante tanto quanto o altruísmo, né? Que a gente dê espaço para que o outro assuma a sua função com íntegro, com saúde, com uma visão profissional sua, que nem sempre a nossa está certa, né? Nem sempre a nossa é a mais acertada, nem sempre o que a gente está escolhendo é o que vai dar certo. E eu tenho tentado ver a vida com essa leveza, assim, com mais equilíbrio, com mais cuidado, porque a maturidade acho que vai trazendo isso para a gente também, né? De ter esse cuidado com o outro também, para a gente não sair atropelando todo mundo em razão daquilo que a gente nos interessa, daquilo que para a gente é importante, né? Ah, isso é bem bacana falar mesmo. Porque é isso, né? Saber recuar e saber avançar. E saber realmente ser um ser humano melhor. Porque É, independente da atividade que a gente exerça, profissional, todos nós, né, merecemos ser humanos melhores. E por que não isso. começar a se olhar, começar por si, né? O que eu posso fazer de melhor aqui dentro da minha vida, enfim, dos espaços que a gente ocupa. Parabéns, Clarissa. Fiquei muito Obrigada. feliz e muito bom compartilhar das mesmas ideias, por que não falar assim, né, das mesmas ideias. E o ser humano realmente ele quer avançar, quer crescer da melhor forma e por que não também começando a se estudar e a ver que nem sempre a gente tem razão. Isso é bem bacana. Saber recuar. Gostei muito desse conceito, porque é isso mesmo, né? Hoje a gente avança, mas por que não daqui a pouco rever algumas coisas, seja na carreira ou na vida pessoal, que a gente possa o tempo todo estar atento às mudanças, né? E que a gente possa fazer ter um futuro aí bem equilibrado e harmonioso. Seja Muito na obrigada. Secretaria Pública ou mesmo na nossa vida pessoal. Obrigada, Clarissa. Eu que agradeço essa oportunidade de a gente conversar e expor para outras mulheres que o caminho está aberto. O caminho está aberto para todas nós. Parabéns.